Cara, uma das principais coisas que o empresário ele precisa é de direcionamento. Por isso que a gente compra mentoria, por isso que a gente compra consultoria, por isso que a gente está sempre se capacitando. Por quê? Eu não sei vocês, mas hoje eu tenho muito mais perguntas do que respostas. E provavelmente você também. Se eu pego a mentoria de uma pessoa que está alguns níveis à frente, o que vai acontecer? Ela vai me dar as respostas que eu preciso, pelo menos algumas delas. E isso vai atalhando o nosso caminho, vai criando um atalho para que você chegue onde você quer. E o meu papel aqui é trazer um pouco dessa experiência e servir como mentor para vocês. É como se fosse um GPS para vocês que estão perdidos, que estão tentando fazer a coisa acontecer, e eu falar assim, cara, vai para cá. E isso é mais importante do que qualquer coisa, especialmente no início do seu negócio, que é onde você precisa de mais conhecimento, mais força de trabalho sua, força de trabalho do seu time, que é enxuto. Você tem que dividir o seu papel, a sua bunda em várias cadeiras. E, cara, isso é muito importante. Então, esse é um papel, essa responsabilidade que eu tenho aqui com vocês quando a gente vem abrir a câmera e falar. E o que eu falo é baseado no que eu fiz, né? Isso aqui é um histórico real da nossa empresa, isso aqui a gente divulga sempre, né, que possível. E, cara, a gente está crescendo. A gente está crescendo, tem um time foda, tudo remoto. Existe método para isso, né? Existem várias empresas que fazem isso, especialmente a galera que segue o que a gente fala, nossos mentorados, nossos alunos e para quem está acompanhando o que eu falo aqui. E eu sei que a repetição é a mãe do aprendizado, então eu quero trazer, eu não estava mostrando na tela, né? Isso aqui é um histórico real da Vita Science, ó. Então existe método para isso. E eu quero passar para você um pouquinho do que eu acho que é a trilha principal para que você saia do operacional. Isso é importante para que você consiga crescer. Não ache que você só vai conseguir crescer se você apertar os botões. Isso é um mito, tá? Isso é um mito. Então, eu quero te dizer o seguinte, o que eu realmente acredito quando eu olho para trás, isso daqui não veio, eu não sabia disso lá atrás. É importante quando você olha para trás na sua história, você consegue conectar os pontos, tá? Então, isso aqui é importante por quê? Porque a gente entendeu que para que você realmente saia da operação, você precisa de 3 coisas. Um plano de escala, um time que bate meta e uma operação que roda lisa. Já vou falar o motivo pelo qual você precisa disso e por que eu realmente acredito nisso. Me acompanha na tela do iPad. Vamos lá. Vou pagar de professorzão, vou desenhar para vocês aqui. Pagar de guruzão. Pronto, vocês já devem estar vendo aí. Vamos lá. O que eu realmente acredito? Por que eu falo que você precisa de um plano, de um time que bate meta e de uma operação que roda lisa? Para mim, esses aqui são os 3 grandes pilares que você precisa para poder tocar a sua empresa e não morrer dentro dela, tá? Operando, apertando os botões e ficando bravo, puto, porque nada sai do jeito que você quer e você fica cansado. E aquilo que era para ser uma fonte de prazer para você, uma fonte de alegria, que é a sua empresa, a coisa que você construiu com muito carinho e vai construindo, se torna um fardo. Então a gente não quer que isso aconteça. Por quê? Então vamos lá, olha só. Isso aqui é o que eu acredito que a gente precisa, tá? Um plano. Verdinho não, vamos botar preto, pô. Vou botar preto. Um plano de escala, o que é um plano de como que vocês vão escalar. Um time que bate meta, sem time você não tem poder de execução, você não vai conseguir fazer tudo sozinho. E uma operação que roda lisa. O que a maioria das pessoas falha? Por que você precisa dos 3? Eu já vou te explicar. Isso aqui não é só... é o mecanismo de marketing deles. Também é. Só que isso tem fundamento por trás, né? Isso aqui é a nossa história. Por que a gente acredita que isso é verdade? Então é o seguinte, ó, quando você tem um plano de crescimento, um plano de escala e um time que bate meta, porém você não tem uma operação organizada, se a gente coloca uma operação que roda lisa sem que você tenha que meter a mão em tudo, o que vai acontecer? Você vai estar preso aqui, ó. Você vai estar preso aqui. Essa zona onde você tem os dois, mas não tem o plano de... a sua operação, vai acontecer o quê? Cara, tudo que você for tentar fazer, você tem ideias maravilhosas de como crescer a empresa, você tem uma galera comprada, uma galera boa que ajuda você a construir tudo, só que a sua operação é uma zona. O que vai acontecer? Cara, nada vai sair. Tudo perde prazo, não tem qualidade, as coisas não saem dentro do prazo, as coisas não saem do jeito que você gostaria e não tem resultado. Isso que é uma operação caótica, bagunçada. Então aqui você está preso nessa zona. Agora,
Pode ser que você tenha um time, um plano muito foda de crescimento, você tenha todas as ideias na cabeça, você tenha tudo planejado para crescer o negócio, quais são os próximos produtos, quais públicos vocês vão fazer, que tipo de lançamento você tem que executar. Seu plano está muito bem claro na sua cabeça, tá? E você tem uma operação lisa, você é um cara que, assim como eu, veio do operacional e você construiu um sistema operacional, processos muito claros, você tem uma organização de rotina muito boa, seu time também tem, sua galera que está com você que está aqui. Só que você tem um time que não é um time só de tarefeiro, a galera que não está preocupado com meta, uma galera que não cuida da qualidade, se você não fizer eles fazem tudo meia boca, tem muita gente assim, tá? Aí você está preso aqui, ou seja, você tem um plano de crescimento, você tem aquelas ideias, você tem uma operação bacana, você tem um sistema que funciona, só que você não tem time, ou seja, o time que está lá é um bando de zumbi, os caras não fazem nada, só na base da ordem, eles não têm proatividade, o que vai acontecer? Cara, você não vai ter capacidade de execução. Você vai ser aquele cara que tem muitas ideias, tudo perfeitinho, só que não tem gente para operar a máquina. Ou seja, você não vai ter capacidade de executar aquilo que você pensa, a sua empresa vai ficar estagnada. Agora, pode ser que você tenha um time muito foda, uma operação, porra, redonda, só que você não sabe para onde leva a empresa. Ou seja, você está preso aqui, ó. Você está preso aqui. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que vocês são um bando de loucos, bem intencionados, loucos para bater meta, mas não sabe qual é a meta, não sabe para onde está indo. É igual você botar a tripulação no avião e decolar sem rumo. O que isso vai acontecer? Quais são os sintomas que acontecem aqui? A sua galera foda vai buscar outro lugar para trabalhar. Por quê? Porque eles querem crescer, eles querem ter a segurança de que você é o capitão do barco e sabe para onde está levando. Felipe, isso não faz sentido. Faz muito sentido, porque a gente já cansou de contratar gente assim. Ninguém quer ficar em barco que está afundando, as pessoas querem ficar num barco que está crescendo, que está acelerando, barco que está crescendo não. Um avião que está decolando, uma empresa que está crescendo, está gerando resultado, está gerando oportunidade, está fazendo coisa nova, está batendo meta. É por isso que você precisa disso daqui. Quando você une as três coisas, quando você tem um plano muito claro, você é muito competente em dizer para onde que vocês estão indo, você tem um time foda, comprado na ideia, e você tem uma operação que roda sem você, aí, meu irmão, você atingiu a zona que eu chamo de zona de escala infinita. Por quê? Cara, você vai crescer sem que você precise ficar apertando os botões, com um time muito bem alinhado, com um planejamento muito bem alinhado, e as coisas vão sair. Colocou uma ideia, tirou a ideia da cabeça e colocou no papel, vai sair. Vai bater meta. Porque a galera que está aqui, eles vão fazer o troço funcionar. Não vai agarrar na operação porque você tem planejamento, você tem sistema, você tem processo, você tem gestão de projetos, as coisas vão andar. Você tem gente para executar e tem tudo organizado. E você sabe para onde você está indo. Você tem um plano foda. Garantindo essas três coisas é o que vai fazer você entrar na zona de escala e mais. Muitas vezes com lucro. Não estou falando de escalar para ganhar placa, não. Estou falando de escalar para botar dinheiro no bolso. Crescer e deixar a sua empresa lucrativa. Então é isso que eu acredito. É exatamente nisso que eu acredito que você precise para poder fazer a parada acontecer aí na sua empresa. Beleza? Então, entendido isso, o que a gente tem que focar? O que a gente tem que focar para a gente poder sair do operacional? Então, o que realmente te tira da operação é isso aqui. Ah, eu tenho um plano muito genial, mas eu não encontro ninguém. Cara, você não vai conseguir escalar e ficar fora do operacional. Você vai ter que fazer tudo. Você vai virar um eterno escravo dos seus planos. Cara, não tenho time. Você não vai conseguir escalar. Operação. Se sua operação é uma bagunça, você também não vai conseguir escalar. Então, juntando essas três coisas é o que você precisa. Só que aí vem um problema. Não é bem um problema, não é uma situação. Gobi, no que focar? No que focar no meu momento? Um dos grandes desafios do empresário é fazer o quê? É priorizar. É aí que volta a ideia da mentoria que eu falei pra vocês. Porque hoje, cara, na boa, eu recebo anúncio pra caralho. Você já percebeu? Eu não sei se sempre foi assim, mas eu tenho percebido o seguinte no algoritmo do Instagram, principalmente. Você visita a página de um cara que trabalha com, sei lá, milhas aéreas. Meu irmão, vem um perfil atrás do outro relacionado. Tudo igual. Visitei perfil de milha, porra, vem 500 um atrás do outro de anúncio. Então acho que sempre foi assim, né? Pelos interesses ali que você tá.
E, cara, hoje a gente é bombardeado com 1 milhão de informações diferentes de como fazer a mesma coisa, que é o quê? Como crescer um negócio na internet. Não, é high ticket no perpétuo. Não, agora para escalar é lançamento. Não, agora é lançamento de high ticket. Não, agora é time comercial. Não, agora é vender lá fora. Agora é botar assinatura. Agora é isso, agora é aquilo. Agora é low ticket com ascensão, com não sei o que, com funil. Cara, o bicho fica perdido. Então, trazer vocês de volta para a prioridade do que vocês têm que fazer é muito importante. Senão vocês ficam perdidos navegando no mar aberto sem saber para onde ir. Então eu fiz aqui um exemplozinho do que você tem que focar quando você está indo do zero, você está começando aqui, até os primeiros 5 dígitos por mês. Ou até os primeiros 6 dígitos por mês. 5 dígitos por mês, cara, você tem que estudar e trabalhar, não tem muito o que fazer não. Agora, vamos falar um pouquinho, se você está aqui você que está me acompanhando, eu acho que vai ser a maioria do mercado, né? Se você está indo do zero até os primeiros 6 dígitos mês. O que é 6 dígitos mês? Vai dar ali em torno de 1 milhão por ano. Se você fizer 100 mil por mês, vai dar 1 milhão e 200 no final do ano. Então é um negócio que está começando, está emplacando. O que você tem que focar quando você está indo do zero até os primeiros 6 dígitos mês com consistência? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que você precisa focar total em marketing e vendas. Todo o resto é distração. Felipe, mas eu tenho todos os setores da empresa de atendimento, eu tenho o setor de produto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Distração. Eu sei que você tem um produto que você pode melhorar, eu sei que você tem um setor de atendimento, eu sei que você tem um setor administrativo, de não sei o quê, de contas a pagar, de financeiro. Tudo isso, cara, tem que sair da sua mão. Por quê? O seu foco total como capitão dessa empresa e do seu time inteiro tem que ser em marketing e vendas. Por quê, Felipe? Quer dizer que eu tenho que largar todo o resto? Não, faz o mínimo necessário para manter de pé, sabendo que você vai deixar esses pratos caírem, porém, foca em marketing e vendas. Faz sentido? Espero que sim. Vou te explicar o motivo disso aqui é importante, tá? Tudo que eu estou falando aqui tem uma lógica. Então, assim, nunca se esqueça que o seu foco total é isso aqui, o resto é distração. Você tem que validar um produto. Eu vejo assim, os caras, porra, que não tão grandes, os caras estão pelejando para crescer. Eu canso de conversar com gente em relação a isso e eles falam assim: Ô Felipe, Gob, eu tô precisando, cara, criar um e-book low ticket para não sei o quê. Eu falo, caralho, velho, você tem um produto de R$ 1.000 que seja para você poder vender em lançamento, 1.000 e pouco, um ticket que seja decente para você vender em lançamento? Tenho. Então foca nisso, foda-se o e-book, cara. Esquece o e-book, foca em um produto. Você tem que validar um produto, uma forma de venda e um formato de construção de audiência que eu já vou explicar. Você vai ter que repetir isso incessantemente. Foi exatamente isso que nós fizemos aqui, ó. Eu só tinha um monte de e-book quando a gente começou o nosso projeto aqui da VitaScience, que era Instituto da Anseabra antigamente. Não tinha nada, não tinha um produto que valesse apenas fazer um lançamento, investir em tráfego para crescer o negócio. Ou seja, todo o foco dos primeiros 6 meses, quando a gente assumiu esse projeto, que antes era coprodução e depois a gente se tornou sócio e dono do negócio, era fazer um projeto, um produto que a gente pudesse, um curso que a gente pudesse colocar R$ 1.000 e vender. Esse era o grande objetivo. Se você já tem isso, cara, se você já deu check nisso daqui, valida uma forma de venda. Não é para você pegar e testar tudo. Cara, beleza, é legal você testar tudo, só que nem tudo aquilo que você pode fazer você deve. Essa é a questão. Para você ter liberdade, você construir, seguir a linha do que eu quero te falar aqui, para você chegar um dia que você não precisa estar na operação rodando, o que você precisa fazer? Foca em um produto, uma forma de vendas e uma forma de construção de audiência, que eu quero te dizer aqui agora. Então, assim, uma forma de venda é o quê? Lançamento ou perpétuo, será o que for. Eu recomendo que você faça lançamentos para você começar. É complexo, mas, cara, tudo é complexo. Perpétuo tende a ser até mais complexo do que lançamento e dá menos dinheiro. Ele tem um propósito específico, faz umas 2 lives que eu já expliquei como que a gente usa o perpétuo aqui. Então, assim, validar uma forma de construção de audiência. O que significa validar uma forma de construção de audiência? Porque eu coloquei lastro ali entre parênteses. Às vezes, a gente vai começar nesse início com a demanda reprimida de, às vezes, que a gente tem um expert. Então, às vezes você vai pegar um expert, vai ser sócio dele, vai pegar um especialista que está em algum nicho, ele já gera algum conteúdo, tem alguma audiência, e os primeiros milhões de reais ali, você vai colocar nas costas dessa audiência. Só que a gente sabe que isso é chamado de demanda reprimida e isso acaba.
Então, você já tem que pensar em como que você vai renovar essa audiência. E o que eu quero dizer aqui? A mesma obsessão que você vai ter para pegar um produto, pegar uma forma de venda, você tem que ter para poder validar um formato de conteúdo que faça sentido para renovar a sua audiência, trazer mais audiência. O que eu quero dizer? Cara, é Reels viral? Beleza, foca nisso então. Ah não, agora é live no YouTube? Foca nisso então. Foca num formato de venda, de construção, um formato de conteúdo que você consiga construir audiência. Beleza? A outra forma mais complexa, que eu até falei em algumas lives atrás, é a gente colocar a máquina de perpétuo para rodar e geração de demanda disso daqui. É mais complexo. Então eu focaria assim. Galera, se eu fosse passar o ano inteiro fazendo uma coisa, fazendo assim, sei lá, você que é o dono do negócio, você vai passar o ano inteiro vendendo o produto que você validou de uma única forma, trazendo audiência nova. Show? É basicamente isso que você tem que fazer. Repetir isso incessantemente. O seu planejamento não precisa ser complexo. O seu planejamento tem que ser o quê? Cara, planejar as iniciativas de venda ao longo do ano. Ah, Gob, mas eu tenho que botar produto novo no ar? Não, você já tem um produto, você vai ter que focar só em como que vai ser o seu calendário de vendas. Quais são os meses que você vai fazer lançamento, quando vai abrir carrinho, quando vai fazer, sei lá, downsell, que seja. Se você tiver que criar um produto, cria só um downsell, no máximo. Se não tiver, pega de afiliado de alguém e bota para rodar para vocês conseguirem mais faturamento. O seu objetivo é o quê? Vender, vender, vender. Beleza? É a única coisa que você precisa botar dinheiro em caixa. Já vou explicar o motivo. Então, tá claro até aqui? Essa é a única coisa que você tem que focar. A gente está na trilha para você sair e ter mais liberdade, tá? Então, o objetivo quando você está nos primeiros anos do seu negócio, primeiros milhões, é exatamente isso aqui que você tem que fazer. Qual que é o time? Como tem que ser a sua atuação? Tudo que não for marketing, vendas, que mexe o ponteiro, quando eu falo mexe o ponteiro, é pegar o ponteiro do faturamento e levar para o talo, gerar receita para o seu negócio, gerar caixa para o seu negócio, você tem que delegar. Aqui, muito provavelmente, você vai estar com um time pequeno, muito enxuto, com freelas. Delega tudo aquilo que não é, o máximo que você puder, obviamente, né, que você tiver caixa para isso, com funções assim, que não movem o ponteiro, você delega. Ah, eu tenho que fazer um negócio de atendimento. Cara, bota uma IA, tem live aqui no canal ensinando a fazer, coloca um analista ali para poder fazer, por quê? Você precisa estar com o seu tempo focado em marketing e vendas. Especialmente nesse início, que é onde o seu trabalho vai tracionar o negócio. Nesse início não tem problema. Foda você ficar nisso pro resto da vida, né? Que não é o objetivo. Então é isso que você precisa fazer. Foca nas coisas que são relacionadas a marketing e vendas. Colocar um vendedor, por exemplo. Focar em copy. É isso. Olhar para as coisas de tráfego, se for o caso. Olhar para as coisas de criação de audiência, conteúdo, etc. É isso que você tem que fazer, beleza? Marketing e vendas total. E as principais armadilhas são o quê? Cara, você desviar a atenção com novas técnicas o tempo inteiro. Isso aqui, cara, é muito clássico, velho. Isso é clássico desde que a internet surgiu. Por quê? Presta atenção nisso, nós, marqueteiros, a gente tem o quê, cara? A obrigação de roubar a sua atenção para algo novo. Concorda comigo? Chamando de coisas, criando mecanismos e coisas específicas para chamar a sua atenção, para driblar, né, eu já sei o que é isso, você dribla isso e chama a sua atenção. E aqui eu te falo, toda vez que eu pego um mentorado, uma pessoa que está ali parado, estagnado, não consegue crescer, o que acontece? Ele está tentando um monte de técnica diferente. Quer fazer book baratinho, rodar perpétuo, fazer lançamento, fazer webinário. É uma coisa de cada vez, tá? Outra coisa, ele se ilude. Eu sei que fazer copy, eu sei que coisas que mexem um ponteiro, elas dão muito trabalho. Dá trabalho fazer copy, dá trabalho fazer essas coisas. Só que é o que mexe o ponteiro. Então você acaba desviando o seu foco para fazer as coisas que não mexem o ponteiro. Não, mas eu tenho que fazer uma planilha lá para o financeiro, eu tenho que fazer uma planilha para o RH, eu tenho que fazer, sei lá, tá? Alguma coisa que não é focar naquilo que mexe o ponteiro. Então, toma cuidado, começa a analisar a sua agenda, o que você está fazendo, para não ter que desviar a sua atenção. E uma coisa muito importante que a gente demorou para aprender, nossos primeiros anos no digital, se você subir aqui, ó, nossos primeiros anos no digital foram apostando em projetos fracassados. Nicho ruim, projeto ruim, que não vai trazer grana. O que acontece? Trabalhamos 3 anos para faturar 3 milhões e meio. Depois a gente deslanchou. Olha a desproporcionalidade. Olha a desproporcionalidade.
E aqui a gente ficava apaixonado pelo projeto. O que isso quer dizer? Você fez o primeiro dinheirinho com o projeto e você fala assim, cara, não, mas se eu consertar aquilo, se eu fizer aquilo, se eu puser um lançamento novo, se eu fizer um perpétuo novo, se eu fizer um e-book, cara, aí você tem 1 milhão de coisas que você tem que fazer para poder ganhar nada. Então, cara, isso aqui é uma baita de uma armadilha. Tá num nicho grande, tá num nicho legal, ou um micro nicho que tenha grana, cara, investe seu tempo em coisas que têm futuro, porque aí você consegue investir tempo e sabe que você vai colher o retorno. Trabalhar em micro nicho é muito complicado, tá? Então cuidado se você não está apaixonado por um projeto fracassado, beleza? Porque você pode ser uma pessoa muito capaz com um veículo errado na mão, beleza? Então fica ligado, se você está indo do zero aos primeiros 6 dígitos por mês, estabilizar a sua empresa ali entre 1,5 milhão por ano, é nisso aqui que você tem que focar. É exatamente nisso daqui, beleza? E quando você está rompendo a barreira dos 6 dígitos para chegar nos 7 dígitos por mês? 7 dígitos por mês, já estão falando de um negócio que chega até mais ou menos aí uns 10 milhões por ano. Tem várias coisas aqui no meio, né? Mas aqui eu vou entrar num ponto que eu acho que é mais importante para quem tá indo de 1 milhão para 2, 3, 4, 5 em diante ali no negócio por ano, tá? Então é o seguinte, ó, seu principal objetivo quando você está rompendo essa barreira é você não deixar a máquina de grana desacelerar. Por que acontece aqui? Às vezes você vai ficando um pouco cansado. E aí você acaba falando assim, não, para o meu negócio crescer eu preciso olhar para o RH agora. Porra, time é importante, RH é importante pra caralho. Só que você não pode simplesmente abandonar o negócio. Você não pode abandonar aquilo que traz receita para o seu negócio. Eu chamo de máquina de grana, máquina de monetização, que seja. É ela que vai fazer você continuar operando e crescendo. Então, mesmo que você tenha enjoado, alguém tem que assumir essa máquina, ela tem que continuar rodando. Os lançamentos que vocês fazem, o produto que você vai vender lá, o único produto, ela não pode parar, beleza? Aqui já está na hora de você começar a criar múltiplos produtos, por quê? Já se prepara para o futuro. Se você olhar aqui, basicamente, todos os grandes negócios aqui vamos colocar do digital, da Hotmart, que seja, não é mais monoproduto, concorda? Geralmente a gente tem mais produtos aqui para poder abarcar novos públicos, para aumentar o LTV do negócio, né? Vender mais para o mesmo cliente, por aí vai. O seu objetivo é aumentar a lucratividade do negócio, porque a escalada ela tende a diminuir a margem. Quanto mais você vai escalando, mais dinheiro em tráfego você vai colocando e a sua margem ela vai ficando mais espremida, o seu risco vai aumentando. Ou seja, tem que botar mais grana para sobrar o mesmo tanto, isso aumentando o risco. Então, focar em coisas que vão aumentar a lucratividade do negócio é super estratégico, porque o lucro é o que vai fazer você ter dinheiro para investir no seu negócio, colocar dinheiro no bolso, ter um pouco mais de liberdade, por aí vai. Beleza? E aqui, talvez seja a coisa onde a galera mais bate cabeça, montar time. Por que montar time é importante? Alguém já deve ter me ouvido falar aqui que montar time, pessoas, um time foda é aquilo que realmente vai te trazer escala. Não tem outra coisa que vai te trazer liberdade e escala a não ser time. Porque time de gente boa, que está preocupado com meta, que sabe bater meta, que é capaz de bater meta, vai acontecer o quê? Cara, eles não vão desistir até, atingir o resultado. Ou seja, são mais pessoas que pensam como você, que estão a fim de bater meta, que estão a fim de crescer, que estão a fim de, ganhar mais, ganhar bônus, e eles vão correr atrás disso junto com você. Então, cara, a habilidade de montar time é fundamental. É fundamental. Aqui foi um dos maiores erros que a gente já cometeu em relação a time. A gente estava fora da operação do jeito errado. Ficou um time ruim, né? Aqui a margem de lucro despencou. Isso aqui foi um dos anos de maiores aprendizados que a gente já teve. Por mais que a gente estivesse fora da operação, não foi um ano bom, não. Então, assim, aqui foi que a gente percebeu a importância de ter time, de ter uma cultura legal, de ter essas coisas que realmente fazem diferença dali dos múltiplos milhões para frente, tá? Então, seus objetivos aqui, quando você estiver crescendo, é ir montando o time aos poucos e múltiplos produtos. Não deixe a máquina desacelerar nunca. A principal meta da sua empresa não é florear aquele monte de coisa que tem em livro de OKR, não. É lucro. Bota a meta de lucro, bota a meta de receita, de faturamento, né, de lucro. E, cara, comunica isso para a empresa como se fosse a coisa mais importante do planeta Terra. E para o seu negócio sobreviver, ele precisa de lucro. Pode chamar de outra coisa, mas no fundo vocês têm que mensurar isso daqui e todo mundo tem que comprar essa ideia. Aqui o seu planejamento ele já vai ganhar uma linha a mais. Você tem as iniciativas de venda ao longo do ano, as coisas que vão trazer dinheiro para o seu caixa,
Só que também, às vezes, tem outras coisas que você vai querer colocar. Por exemplo, porra, tem que começar a fazer um projetinho de RH se eu quiser contratar pessoas. Eu tenho que montar um funil de recrutamento. São projetos que não trazem dinheiro, porém ocupam um time. Vai ocupar o copy, vai ocupar uma pessoa de RH, enfim. Você precisa ter isso daqui para poder continuar crescendo. Senão você vai atingir um teto. Você vai atingir sempre um teto. Por quê? Uma das principais coisas aqui, já vou entrar aqui na passagem de bastão, vou falar para vocês aqui qual que é a questão. Porque é aquilo que eu expliquei. Sem time, velho, você vai ter várias ideias, você sabe para onde você vai levar o negócio, você sabe o que as pessoas estão fazendo, você sabe o que o seu cliente quer, você só não vai ter gente para executar. Se você não tiver o time certo, o que vai acontecer? Vai executar mal feito. E aí fudeu. Aí tudo depende de você, você vai cansando do negócio, a coisa meio caótica. Então assim, em termos de time e sua atuação, em termos de tempo, o que você tem que investir o seu tempo e o que você tem que ter de time, tá? Nunca tira o olho daquilo que gera receita, tá? Por mais que você não esteja... O que acontece quando vocês vão crescendo, tá? Vocês vão passar por isso, quem já cresceu um pouquinho sabe do que eu tô falando. No início é você que vai botar a mão, concorda? Você tá colocando a mão, tá fazendo a parada acontecer e é isso aí mesmo. E tamo junto, beleza? E você tá focando em marketing e vendas. Quando você se torna um gestor, um líder, né, uma pessoa, um supervisor, que seja, quando você sai dessa cadeira de operação e começa a supervisionar e a gerenciar o time, você pode não tirar o olho, mesmo sem apertar os botões. Pode fazer revisão, pode dar pitaco, participar da concepção, monitorar os indicadores de receita e lucro. Porra, com certeza você pode fazer isso. Questionar, dar ideia, fazer benchmark, trazer gente de fora para trazer conhecimento, indicar conteúdos para a galera, formar essa galera. Então, essa é a ideia. Nunca tirando o olho daquilo que move o ponteiro da sua empresa. Beleza? O que mais você tem que focar nessa jornada? Cara, formação né? Contratação das primeiras lideranças. Esse primeiro escalão da liderança, ele é o mais importante da sua empresa. Vou desenhar para que você entenda, tá? Serei breve. Me acompanha aqui no iPad que vocês vão entender. Entendedores entenderão. Bora lá. Seguinte, já deve ter ouvido falar disso aqui, né? Aqui você tem o quê? Você tem o nível estratégico, tático e operacional, tá? Estratégico, tático, operacional. Quando você está falando de formar o primeiro escalão de líderes, a gente está falando de formar essa turma aqui, ó. Por quê? Que isso daqui é a coisa mais importante. É essa turma que vai te tirar da operação. É essa galera aqui, ó, são os primeiros supervisores. É a galera que supervisiona a operação. É o primeiro escalão de líderes. Não é gerente, head, nada. É os supervisores, cara. É o primeiro escalão de liderança. Por quê? Eles fazem a garantia, o objetivo deles é garantir que a operação, ela funcione, que ela continue rodando independente de qualquer coisa. Esse é o grande objetivo de um supervisor. É fazer a operação não parar, é melhorar processo, é ajustar a rotina, é capacitar o time, é fazer a parada acontecer. Beleza? Esse cara não é, ao contrário do que muita gente acha, esse cara não é meramente o seu analista mais sênior. Não é o cara que mais entende necessariamente da área. Ele até pode ser. Por quê? Por que ele não é simplesmente esse cara? Porque o supervisor, eles têm uma agenda específica. Eles têm compromissos específicos que um analista que está aqui na operação não tem. E eu estou falando de analista o quê? Júnior, pleno e sênior. Tudo bem, o sênior tem um pouquinho mais de capacidade, mas, cara, via de regra, as agendas são completamente diferentes. A rotina desse cara aqui é o quê? É produzir, é fazer resultado, é executar bem o seu próprio trabalho, custe o que custar, para que a coisa flua, para que a coisa aconteça, a operação não pode parar. Então executar as copies, executar o tráfego direito, é fazer, apertar os botões muito bem apertados, e não existe demérito algum nisso. Essa é a questão. Você precisa de gente foda na sua operação, gente talentosa, gente que aplica bem as coisas, que está
se gerencia bem, é um profissional bem feito, o cara tem uma agenda, ele é organizado, você dá uma demanda, ele entrega. Sacou? Essa é a ideia. Por que essa é a camada mais importante? Quando você que está aqui em cima, isso aqui está você, tá? No estratégico lá. Estratégia, porra, é você pensar os próximos passos da empresa, é olhar mais para o futuro, olhar para o que vocês vão fazer nos próximos meses, o que produtos novos vocês vão lançar, se faz sentido ter mais especialistas ou não, despersonalizar a empresa. São questões mais complexas. E enquanto você está pensando nessas coisas, essa galera está garantindo que a grana está entrando. Não no sentido pejorativo, mas que a empresa está operando, porra. Você pode estar pensando no futuro sem ter que apertar os botões e os supervisores estão lá dando batidão, estão dando bumbo na empresa. Quando você não tem essa camada de supervisão bem feita, o que acontece? A todo momento a operação te suga e você tem que descer para cá. Aí você desce quando está pegando fogo, tem que resolver. Aí você aperta os botões, corrige. Daqui a pouco eles estão te chamando novamente. Ó, tá dando problema lá. E aí você volta para a operação. E aí você vem para cá. E aí você volta para cá. Então, essa galera da supervisão são as pessoas que mantêm a coisa andando sem precisar que você esteja lá. Por quê? O que eles vão fazer? Eles vão fazer isso daqui, ó. Eles vão fazer isso daqui. Eles são a barreira, eles vão procurar aqui e fica aqui. Enquanto isso, você está livre aqui em cima. Vai parar aqui, ó, porque eles conseguem garantir que as coisas andem. E quando você, que está aqui em cima, delibera alguma coisa, traz uma ideia nova, a coisa flui. Você dá uma ideia, esses caras aqui, eles traduzem para a operação e fazem a coisa acontecer, sem que você precise descer lá. Sacou? Isso aqui é a parte mais importante do negócio. Quando você estiver formando o time, esses são os primeiros que você vai ter que formar para garantir que você saia do operacional. Caso contrário, você vai ficar sendo sugado eternamente, tá? Essas primeiras lideranças, primeiro escalão de liderança é a parte mais importante. E aí, se por um acaso pode acontecer, o que não é um grande problema, isso pode ser exceção, não precisa ser regra, né? Se você tiver que descer para a operação, desça e mexe onde... Desça, né, e bota a mão onde vai mexer o ponteiro. O que isso quer dizer? Copy. Tráfego, porque aqui você está gastando muito dinheiro em tráfego. Comercial. IA. Enfim. Coisas que você consegue colocar e falar assim, cara, isso aqui vale meu tempo. Isso aqui vale meu tempo. Eu saio lá, deixo a visão de futuro da empresa e vamos olhar para cá, porque isso aqui é importante. Agora, qualquer outra coisa disso, isso, que seja a exceção, tá? Que seja a exceção. Beleza? Qualquer outra coisa vai ser outra coisa também. Produto, criar um produto foda, porra, mexe o ponteiro pra caralho, tá? Então, é isso aqui, tá? Esse é o seu tipo de atuação, beleza? Quanto mais rápido você formar isso aqui, melhor vai ser.